E aí, meu povo, tudo bem? Estamos de volta neste mesmo bate-canal. Gente, na aula passada nós falamos sobre introdução, não é isso? E a formação da introdução. Qualquer dúvida que vocês ainda tiverem, vocês podem entrar em contato, me mandar mensagem no WhatsApp, no Instagram, enfim. Beleza? Vamos lá. Hoje eu trouxe para vocês, como eu falei, né, a questão dos tipos de tese, e eu também trouxe uma informaçãozinha a mais, como a gente transformar teses amplas em teses mais específicas. Eu chego já lá, vocês vão gostar. Bora lá. Primeira coisa, nós vamos relatar aqui sobre a questão dos tipos de tese. Gente, compreendam, tese é argumento, tese é ponto de vista, tudo está na mesma coisa. O que eu quero que vocês observem aqui? Esses argumentos, eles funcionam com a sua defesa, são a sua defesa. Por exemplo, o tema é sobre maus hábitos alimentares. Então, você defende que um dos argumentos é a grande difusão, expansão das indústrias de fast food. E, ao mesmo tempo, junto, né, a falta de uma educação alimentar. Pronto, isso aí é o seu argumento. Então, isso aí é a sua tese. Tese é causa de problema, é o que leva aquele problema a acontecer. Porém, o que é que a gente vai ter que passar a ter cuidado aí, certo? Dependendo do tema, a sua formação de tese, ela tem que ser articulada a partir dessa frase delimitadora. Vai ter frases que elas vão trazer teminhas específicos, desafios para tal coisa, a prática de tal coisa, mas tem teminhas que eles podem querer diferente, caminhos para combater, alternativas, como transformar, como solucionar, ou efeitos, dilemas, perspectivas, estigmas, como foi o ano passado, certo? Então, o que eu quero que vocês vejam? O texto de vocês, ele depende da frase delimitadora. A tese de vocês, ela depende da frase delimitadora. Então, é a frase delimitadora que vai te direcionar a que caminho, a que ideia, a que argumento, a que articulação vocês vão fazer. Tudo bem? Então, observa aqui. Quando se fala em tese, a gente já pensa, é causa de problema. Mas isso depende. Por exemplo, imagine que o tema, ele coloque assim, ó. A prática do agronegócio, por exemplo, tá? A prática do agronegócio e os prejuízos ao meio ambiente. A prática do agronegócio e os prejuízos ao meio ambiente. Aqui é só um exemplo de tema, viu? Primeiro teminha, vamos lá. A prática do agronegócio e os prejuízos ao meio ambiente. Vamos lá, olha aqui. O tema, ele está falando de a prática do agronegócio. Ele está falando de a prática, ele quer o que causa o agronegócio. Segundo, prejuízos ao meio ambiente. Opa, se ele está falando de prejuízo, ele vai querer que você aborde uma ideia de consequência referente ao tema. Então, o que é que eu vou pensar aqui como tese? Primeira tese, por exemplo, eu posso pensar na lucratividade das empresas. Lucratividade. O que causa o agronegócio? Questão da lucratividade das empresas. Do ramo alimentício, aí, enfim, certo? E como consequência, o que é que eu posso pegar? Pronto. Expansão, por exemplo, né? Do desmatamento. Vejam, o tema, ele está pedindo para você fazer uma ideia de causa e consequência. Entendeu? Então, entendam o que é que o tema está querendo de vocês para que vocês possam articular as ideias na mesma linha de raciocínio. Tá? O corretor, ele vai observar isso, ele vai observar como é que você articula as ideias, como é que você fundamenta as ideias desde a tese, conforme a frase delimitadora, para toda a fundamentação aí do problema dentro do texto. Belezinha? Aí, agora imagina uma visão totalmente de tema, totalmente diferente. Vamos lá, segundo teminha, ó.
como transformar a cultura da imprudência devido ao uso do celular no trânsito brasileiro. O que eu quero que você observe? As teses, elas vão ser fundamentadas a partir da tua ideia de tema. Observa a segunda tese que eu vou fazer aqui, e aí vocês vão pensar, vocês vão analisar, vocês vão ver aí como é que se dá diferente, certo? A formação da tese de cada tema. Olha só, como transformar a cultura da imprudência devido ao celular no trânsito brasileiro. Primeira coisa, se ele fala como transformar, veja, ele está pedindo que você dê ideia de solução. Silvia Helena, mas a solução é lá na conclusão. Calma, calma, relaxa, relaxa. Olha só. Como transformar a cultura da imprudência? Opa, se a cultura da imprudência, vamos raciocinar aqui. Nós sabemos que tem lei, nós, condutores de carro, condutores de moto, motoristas, enfim, nós sabemos que tem leis que condenam o uso de celular no trânsito, não sabemos? Sabemos. Mas mesmo assim a gente infringe a lei, a gente burla a lei e usa o celular no trânsito. Então o problema está onde? Na lei? Não, a lei já é uma penalidade. Só que ela não é suficiente, né? Porque não está resolvendo. Então o que a gente vai observar aí? Se é a cultura da imprudência, se tem lei e nós, condutores, infringimos a lei, então a culpa é nossa. Então, primeira coisa aqui, ó, o próprio motorista é o culpado. Vão raciocinando comigo. O próprio motorista é culpado. Confere? Beleza. Aí ele diz, devido ao uso de celular. Opa, devido ao uso de celular. Celular é tecnologia. Celular é tecnologia. Na marca da qualidade. O que é que eu vou observar aqui no trânsito brasileiro? Então, a questão do translado, né, de moto, de carro, enfim. Então, o que é que eu vou pensar aqui? Minha primeira tese, eu vou relacionar ela aos motoristas. Veja, o tema fala cultura da imprudência. Tem a lei, mas a gente infringe. O que é isso? Nós não temos uma conscientização do perigo do uso do celular. Então, primeira coisa, a gente vai falar de conscientização. Só que o tema ele diz, ó, como transformar? Ele quer ideia de solução. Então, eu vou apresentar primeiramente uma ideia de solução para esse probleminha aqui. Olha só, vamos lá. Sensibilização, necessidade de sensibilização dos condutores, dos motoristas, né? Dos condutores. Pam. Aí a segunda, ela coloca o seguinte, ó, devido ao uso de celular. Celular é tecnologia. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu botei a culpa no motorista, agora tecnologia. Então eu vou pensar aqui, ó, necessidade de tecnologias inibitivas. O que isso quer dizer, meu povo? Que tanto o homem vai ser sensibilizado por ações sociais, quanto a própria tecnologia vai forçar ele a mudar o comportamento. O que eu quero que você observe? Dos dois temas, vejam que são temas diferentes, mas você vê que as teses são mais diferentes ainda. Por quê? Esse primeiro é tese de causa, tese de problema. Belezinha? O que causa o problema do tema? Tese de causa. Já o segundo, vejam, são ideias de soluções. Então, essa ideia aqui é a tese PIS-problema. Silvia Helena, não entendi a formação da PIS-problema. A causa é fácil, a causa é a que vocês fazem. Tese causa, tese desafio, é a que vocês fazem. É igual aquela tesezinha da aula da semana passada, né? Que a gente falou sobre mobilidade urbana, na elaboraçãozinha da introdução, certo? Ali é tese causa. Você mostra o que causa o problema. A tese PIS-problema, ela é diferente por quê? Primeiro, ela vai limitar mais o teu texto.
tá? Por quê? Primeiro, ela diz que é a PIS. O que é a PIS mesmo? Proposta de intervenção social. Onde é que fica a proposta de intervenção social, meu povo? Privilegiado de Jesus Cristo. Onde é que fica? Lá na conclusão. O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou ter que colocar essa ideia de solução. Eu não vou detalhar. Se eu detalhar, eu vou estar ferindo o limite estrutural. Lá na conclusão é que eu vou mostrar os negocinhos. Agente social, ação, meio, detalhamento, efeito, aquela coisinha toda. Aqui eu só vou mostrar a solução. O que é a solução? SS. Beleza. Como é que isso vai se transformar em um problema? Lá nos desenvolvimentos, eu vou mostrar que isso aqui é um problema porque ele não é aplicado devidamente. Deu para captar a ideia? Deu para compreender a ideia? Então, o que é que acontece? A tese causa é a tese desafio. É a tese que mostra a causa do problema, o que leva aquele problema a acontecer. A tese PIS-problema é uma antecipação da solução, que lá nos desenvolvimentos eu vou mostrar que aquilo é um problema porque ele não é aplicado de maneira efetiva, ele não é solucionado. Entendeu? Imagina, aqui a primeira tese eu coloquei sensibilização dos condutores. Como é que eu vou problematizar isso? Justamente lá no desenvolvimento, eu vou mostrar que não há essa sensibilização dos condutores. Porque a gente acha, por exemplo, que nunca vamos nos envolver num acidente. É comum, por exemplo, vocês podem falar até das multas, né? E dizer que é comum ter multas e a pessoa pagar e novamente cometer a infração e tudo mais. E no segundo desenvolvimento eu vou falar justamente que é um problema porque, por exemplo, os softwares dos celulares atuais, por exemplo, eles não são pensados nesse sentido. Você vai lá, eu não entendi. Vamos lá. Quem tem carro, quem já andou de carro aí, vocês podem observar, tem carros que quando a gente entra, automaticamente ele começa a apitar. Pit, 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 até você colocar o cinto de segurança. A gente, como infringe, né? A gente é brasileiro, a gente passa o cinto por trás, né? Mas a intenção da tecnologia ali é justamente para mostrar, ó, tem gente dentro do carro, então tem que botar o cinto de segurança. Ok? O que é que você vai falar aí? Que esses celulares, por exemplo, eles não têm esse tipo de tecnologia. Certo? E aí, lá na conclusão, você vai mostrar justamente a necessidade do desenvolvimento dessas tecnologias. Por exemplo, na hora que a pessoa entrar dentro do carro, automaticamente o carro reconhece, né? É mandado via satélite, enfim, aí, a mensagem para o celular, automaticamente o celular, ele bloqueia, ele silencia, é como se ele entrasse em modo avião automaticamente. Que isso faria com que houvesse uma diminuição dos casos de acidente. Deu para compreender a ideia da tese? Então, o que é que acontece? A tese causa o próprio nome já diz, é o que causa o problema. A tese PIS-problema é uma antecipação da ideia de solução, certo? Posso usar as duas? Isso vai depender da frase delimitadora. Se a sua frase delimitadora trouxer caminhos para combater, alternativas, como transformar, soluções, tal, a necessidade de tal coisa, aí você vai pensar na tese PIS-problema. Agora, se ele traz teses que envolvem desafios, envolve a prática, envolve a questão, dilemas, aí você vai envolver a tese de causa. Deu para compreender a ideia? É mais ou menos nesse sentidozinho aí que você vai pensar. Belezinha? Aí vem para cá, ó. A gente está muito acostumado com teses gerais. Negligência estatal e omissão social. Sempre a mesma coisa. Culpa o Estado, culpa a sociedade. Culpa o Estado, culpa a sociedade. Tá certo? Tá. Só que o que é que acontece? Essas teses, elas acabam ficando muito comuns, muito banais, muito repetitivas, muito cansativas. Não tem uma originalidade. Então, qual é a nossa intenção aqui? Pegar essas teses mais amplas e transformar elas em teses mais direcionadas. Por exemplo, olha aqui esse teminha. Desafios da cultura no país. Imagina que o tema traz isso. Desafios da cultura no país. Cultura, a gente vê a questão da arte. Tá? É arte. Lembra do tema de 2019 que viu o cinema? Ensino de arte. Beleza. Se é desafios, eu já sei. Ele quer tese de causa. Né? Quer tese de causa. Então, o que é que eu vou observar aqui? Para mim sair daquele mesmismo, né? De só colocar... O desafio da cultura é a negligência social e a omissão, a negligência estatal e a omissão social. O que é que eu faço? Eu começo a ir delimitando, eu começo a fazer perguntas para o tema. Por exemplo,
Eu não vou perguntar quais os desafios da cultura. Eu não vou perguntar isso. Eu vou perguntar justamente quais os problemas que fazem com que haja desafios para a cultura no país. Deu para entender a diferença do teor da pergunta? Eu não vou perguntar o que é que causa a cultura. Qual o problema da cultura? Não é isso. Eu vou perguntar para a frase toda. Quais os problemas que fazem com que haja desafios para a democratização, a aplicação da cultura no país? Aí vamos lá. Primeiro probleminha. Ensino de artes nas escolas. Qual é o problema aí? A falta, a ausência do ensino de artes nas escolas. Compreendeu a ideia? Pronto. Segunda ideia. Outro desafio. Qual é outro probleminha? A ausência de democratização, a dificuldade para a democratização do acesso à cultura. Vejam que essas teses, elas tornam o tema mais delimitado. O que isso vai fazer? Vai fazer, primeiro, vai evitar que você tangencie o tema, porque você vai ter uma ideia mais direcionada, uma ideia mais relacionada ao tema, e vai mostrar para o corretor uma originalidade. Você vai sair daquele negócio de negligência estatal, omissão social. Claro que aqui, óbvio, que eu estou envolvendo o Estado, é óbvio, só que não é a mesma coisa de estar só no Estado, no Estado, no Estado. Entendeu? Vamos lá. A outra, quais os desafios? Uma necessidade, uma defasagem no reconhecimento da importância da cultura para a construção da identidade nacional. Isso aqui foram perguntinhas que eu fui fazendo para o tema, que veio vindo as ideias, certo? A outra, falta de incentivo estatal à produção de arte, tá? Tudo isso aqui, vejam, eu faço a perguntinha para o tema, faço a perguntinha para o tema. A resposta é as minhas teses. Claro que aqui tem tese demais, então eu posso pegar só duas. Eu pego duas tesezinhas, por exemplo, a falta do ensino de artes nas escolas e a necessidade de um reconhecimento da importância da cultura para a construção da identidade nacional. Pronto, peguei duas teses. Entendeu a ideia? É eu ir limitando, é eu ir pegando referências relacionadas direto à ideia do tema e aí eu vou fazendo perguntinhas, fazendo direcionamentos para que mostrem essa necessidade, essa relação de articulação dentro do texto. Compreendeu? É nesse sentido que eu quero que vocês pensem. Tese tem que ter no final da introdução. Redação sem tese é redação sem argumento. Redação sem argumento não se tem como fundamentar, tá? Texto sem argumento não tem como fundamentar. Como é que você vai fazer uma argumentação que você não tem ideia, que você não tem expressão, que você não tem ideia para articular? Não pode. Se você fizer isso, você vai mostrar uma fraqueza textual. O teu projeto de texto ele vai estar todo comprometido. Tudo bem? Então, compreende o tema, dá uma de doido mesmo, conversa com o tema, descobre qual é o tema, fez as tesezinhas, então tenta fazer teses mais relacionadas, teses mais direcionadas. Não estou dizendo que vocês não possam usar omissão social e negligência estatal, pode. Eu só estou dando referências que podem melhorar a tua articulação de tese perante o probleminha do texto. Deu para captar a ideia? Sim, sim? Pronto. Meus queridos, pois era isso que eu queria mostrar para vocês. Eu acho que agora a gente finalizou, né, um pouquinho a ideia de tese, tá bom? Tá bom? Mas qualquer dúvida vocês podem falar que eu volto a falar de tese, caso necessário. Belezinha? Então, meus queridos, um beijo. Fiquem com Deus e até a próxima aula, tá bom? Tchau. Cheiro na peteca do oi, na marca da qualidade. Tchau.